Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que bem. Hoje estou trazendo a nossa primeira história. O título é Saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Os nomes serão substituídos. Ele chamará Paulo e ela será chamada de Amanda. Vamos lá? O ano era 2004. Eu tinha 29 anos e morava junto com Paulo. Nós vivíamos há alguns anos juntos. Tínhamos um filho pequeno de apenas 4 anos de idade. A relação sempre foi marcada por altos e baixos. Ele bebia muito e, quando bebia, me xingava de palavras pesadas. Eu me sentia humilhada, mas ao mesmo tempo tinha uma dependência emocional muito grande. Um medo enorme de ficar sozinha. Muitas vezes eu o mandava embora, mas quando ele voltava, eu aceitava de braços abertos. Para sustentar a casa, Paulo fazia bicos e eu trabalhava como manicure para ajudar. A luta era diária, porque além da bebida, o dinheiro mal dava para o básico. Ela relata aqui que o Paulo, além de não ter um trabalho fixo, o pouco que ele ganhava, ele tirava, escondido para manter ali o vício dele. Com o tempo, Paulo começou a falar com a família materna dele, que morava em outro estado, no estado da Bahia. Paulo prometeu a eles que pararia de beber para voltar ao seio da família, porque essa era uma condição que a família exigia. A família só aceitaria ele de volta em casa se ele parasse de beber, e teve um outro ponto aqui que ela relatou. Além de parar de beber, a família só aceitaria ele se ele voltasse a frequentar a religião deles. Então, Paulo fez essa promessa para a família, que pararia de beber e voltaria à religião. Quero abrir um aspas aqui, eu achei um absurdo. Achei um absurdo isso aqui, de Paulo ele se propor, a parar de beber, não pela esposa, nem por ele mesmo e nem pelo filho. Paulo se propôs a fazer isso para ser aceito lá na casa da família materna dele. Eu achei isso aqui um absurdo. Até que um dia tudo aconteceu. Eu saí de casa com meu filho para ajudar um parente próximo ali no quintal. Quando voltei, percebi que o guarda-roupa estava aberto e vazio. Todas as roupas de Paulo tinham sumido. Naquele momento foi um baque. Amanda conta aqui que foi um desespero enorme, que ela não esperava que Paulo fosse fazer isso. Olha, pouco antes eu tinha visto Paulo passar pelo corredor, dizendo: "Vou no orelhão telefonar". Só que, na verdade, ele já estava de saída definitiva. Foi como aquelas histórias antigas em que o homem sai para comprar cigarros e nunca mais volta. Daí a ideia do título do vídeo. Paulo aqui saiu para ir no orelhão, porque em 2004 não era todo mundo que tinha celular e também não era todo mundo que tinha telefone fixo em casa. Eles viviam uma vida bem apertada, bem justa, bem assim contada, não tinha como ter telefone fixo em casa, por isso era comum que Paulo fosse no orelhão.
Então Amanda não achou estranho quando Paulo disse: vou no orelhão fazer uma ligação. Amanda achou uma atitude corriqueira. Paulo saiu dessa maneira de casa, sem avisar, sem nada, ele simplesmente saiu. Nos dias seguintes, Amanda, né, ficou desesperada. Embora, né, a relação fosse ruim, Amanda, tá claro aqui, né? Depois dos anos se passaram, ela mesma reconheceu isso. Eu conversei bastante com ela e ela me falou que ela é ciente de que ela sofria ali de uma grande dependência emocional de Paulo. Então, voltando aqui, Paulo simplesmente desapareceu, as roupas desapareceram e ficou ali um silêncio total nos dias seguintes e zero notícias de Paulo, né? Até que no terceiro dia, Paulo ligou na casa de uma parente de Amanda, né? A única parente que tinha ali telefone fixo. Paulo ligou e disse: estou na Bahia. Simplesmente isso. Ele disse: estou na Bahia. Amanda relata aqui: fiquei sem chão. É como se tivesse aberto ali um buraco debaixo dos meus pés. Mesmo com a vida ali sofrida, a vida cheia de desafios que ela tinha com Paulo, ela sentiu forte, ela relata aqui que ela sentiu forte ali no fundo do peito dela a dor do abandono. Sentiu ali a dor do abandono, uma ferida ali se abrir no peito dela, né? Porque ela relata aqui, ó, eu achei um absurdo a pessoa sair de casa sem avisar, sem ao menos despedir, né? Relatando aqui, continuando aqui, ela falou assim: ele não se despediu de mim e nem do próprio filho. Dias depois, Paulo mandou R$ 20 de pensão pela primeira vez para o filho, né? Ele foi embora, deu sinal que estava lá na Bahia e pouco depois ele mandou apenas R$ 20 como pensão. Amanda disse que achou um absurdo, né? Entrou na justiça e o juiz determinou que ele pagasse R$ 65 por mês, né? Amanda relata aqui que era um valor baixo, né? Mesmo para 2004, porém esse dinheiro ajudou bastante, né? Porque Amanda relatou que ela fazia unha a domicílio e nem sempre ela tinha clientes, nem sempre ali tinha com quem deixar o filhinho deles, né? Amanda relatou na conversa que eu tive com ela que ela morava no quintal da família, né? Só que não tinha muito apoio nesse sentido de ficar com a criança para que ela pudesse trabalhar. Então foi assim que Amanda foi se virando, né, com esses R$ 65 e com o dinheiro das unhas que ela fazia. Enquanto isso, Paulo seguiu a vida dele lá na Bahia. Amanda relata aqui que continuou lutando, continuou trabalhando e criou o filho, né? Hoje, essa criança que em 2004 tinha apenas 4 anos, hoje essa criança já é um homem. Essa criança, hoje em dia, ela já tem 25 anos, né? É um belo rapaz, ele tem 25 anos, Amanda conseguiu, né, criar, lutando. Paulo nunca mais voltou e nem deu nenhum tipo de explicação. Ele simplesmente foi embora sem se despedir, né? A família dele também achou normal,
né, isso que eles fizeram de mandar, né, o dinheiro escondido, achou normal. Paulo seguiu a vida, Amanda seguiu a vida na cidade dela, criou o filho, e essa foi a história de hoje. Vou dar aqui o meu ponto de vista sobre a história, né, ali como um todo. No meu ponto de vista, eu achei que Paulo foi um homem extremamente covarde de sair assim de casa, né, sem explicação. Eu me coloco assim no lugar da Amanda, é como se o chão sumisse debaixo de mim também, né? Enfim, é uma situação, eu imagino, assim, eu consigo me colocar no lugar dela, o quanto deve ter sido difícil para ela chegar em casa e não ter mais roupa nenhuma, enfim, sem aviso, sem nada. Deve ter doído muito, né? Eu consigo sentir isso. O que mais me chamou a atenção? Primeiro foi a covardia de Paulo, o segundo foi ali como a dependência emocional é cruel. A dependência emocional ela é muito cruel, porque ela te mantém em lugares de dor, lugares de muita dor, lugares de dor insuportável, né? Se a gente for analisar direitinho, não foi certo a maneira como Paulo saiu de casa, né? Mas olhando por outro ângulo, foi ali, ó, um livramento, foi um livramento que Deus deu para Amanda, né? O homem não trabalhava direito, fazia bicos, e mesmo assim, com os bicos, ele tirava dinheiro de dentro de casa para alimentar o vício, para abastecer o vício dele, enfim, de certa forma foi um livramento. Só que na época, Amanda comentou comigo que ela não achava isso, né? Outro parênteses que eu quero abrir aqui é sobre como o vício é destrutivo. O vício é extremamente destrutivo para a pessoa, né, que tem o vício, e acaba ali destruindo muitas famílias, né? As pessoas no entorno também são muito prejudicadas quando alguém tem ali vício, né? Então, agora eu quero ouvir a sua opinião. Comente aqui nos comentários, né, se você conhece alguém que já passou por isso, né, qual o seu ponto de vista, né, comentários com empatia, né, sem agressões, enfim. Comentários brandos, né? A Amanda vai passar pelos comentários, ela vai ler, não sei se ela vai querer se identificar, mas eu também vou ler todos os comentários e vou dar coraçãozinho em todos eles, ok? Foi um prazer ter vocês aqui nessa primeira história, e em breve eu volto com uma outra história super emocionante também. Um beijo no coração de vocês, foi um prazer ter vocês aqui.